levantei, pessoal. Bora lá. Silêncio. Sentar a casa nos seus lugares aí. Celular. Vai pra frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer a filosofia política do Vladimir Lenin, que foi o grande líder da Revolução Russa, a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1917. Ele que veio na transição do século XIX para o século XX, de 1870 a 1924. E ele vai desenvolver uma perspectiva particular do comunismo inspirado em Marx, mas ele vai trazer algumas contribuições as reflexões de Marx, principalmente contribuições na questão sobre o processo revolucionário. Porque Marx havia previsto uma revolução do proletariado, mas o Lenin vai trabalhar de acordo com as circunstâncias que ele tinha na Rússia. A Rússia, que ainda era um país semi-feudal, estava em transição ainda do feudalismo para o capitalismo, não havia nem se industrializado ainda, e Marx, nas suas previsões, acreditava que a revolução socialista aconteceria nos países mais desenvolvidos, nos países já industrializados, que tivesse uma grande massa operária, tivesse um grande proletariado trabalhando nas fábricas. E a maior parte da população russa, na época, morava no campo. Inclusive, o Lenin vai ter que adaptar várias coisas aí, porque a ambição dos camponeses, por exemplo, era ter terra. Então, ele teve que ajustar aí, em vez de promover a coletivização da terra, e teve que, para atender os interesses dos camponeses, prometer uma redistribuição da terra, e não uma coletivização da terra. Ou seja, dividir a terra de formas iguais entre os camponeses. E não transformar a terra num objeto ou numa propriedade do Estado, que passaria a ser coletivizado e o Estado redistribuiria tudo que fosse produzido na terra. Então houve alguns problemas aí, mas ele vai ser o grande teórico aí do comunismo. E, na verdade, foi um socialismo, né? No comunismo não tinha Estado. Outra coisa que ele diverge de Marx, na verdade ele vai tentar complementar Marx e tentar adaptar Marx às condições russas. É sobre a questão dos operários, do proletariado. Ele acreditava que era impossível conclamar todo o proletariado, principalmente na Rússia, porque a maior parte da população era camponesa, não era nem operário. Então, ele defendia a necessidade da criação de um partido de vanguarda, um partido que ia treinar operários da cidade. E esses operários formariam aí uma nata intelectual e uma nata revolucionária também. Uma burocracia que depois chegaria ao poder e governaria, né? De acordo com os ideais socialistas e comunistas. Então ele pregava essa revolução de massa, apesar de que não foi bem o movimento de massa, né? Foi, como eu disse, gosta? Não. Então não foi muito bem uma revolução de massa, foi na verdade uma revolução empreendida por um grupo específico. Começa ali com os sovietes, que eram os conselhos de fábrica, mas era um grupo bem reduzido. Depois eles vão cooptando os camponeses a participarem também. O que é a revolução de massa? De massa é uma revolução que consegue manipular de alguma forma a população de acordo com os ideais dessa revolução. Então, ele fazer com que o povo, a massa popular, aderisse à revolução. Então, como é que se faria isso? Então, primeiro você tinha que criar um partido de vanguarda. Esse partido ia desenvolver os ideólogos, aqueles que iam convencer a população a abarcar, ou a ingressar, ou a apoiar a revolução. Então, a política começa a listar as massas, você tem que ir atrás dela, mas você tem que ter políticos treinados, indivíduos bem versados sobre o que eles devem fazer para convencer a população e a população apoiar esse movimento, né? Então, esse processo revolucionário, as revoluções, elas começam, na verdade, na modernidade. Nós temos as revoluções burguesas que levam a burguesia ao poder. E o Marx acreditava que viria uma outra revolução, agora não mais da burguesia, mas do proletariado, que perceberia, assim como a burguesia percebeu que era explorada pela nobreza na época do feudalismo, na época da Idade Média, agora o proletariado perceberia, assim como a burguesia outrora percebeu, que ele era explorado. E ao perceber a sua exploração, eles iriam se organizar e tomar o poder, né? Então nós temos a Revolução Francesa, em 1793, durante o reino do terror posterior à Revolução Francesa, milhares são executados como inimigos da Revolução. A gente já viu o que as revoluções produzem, né? Acabou que ficou marcada a Revolução Francesa como uma revolução que perseguiu e matou os próprios revolucionários,
Mas não foi só a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa também aconteceu a mesma coisa. A Revolução Inglesa, inclusive, durou muito mais tempo, começa em 1640 e vai até 1889. 49 anos de revolução, chegou a matar rei e matou geral. Mas só que a galera, né, puxa saco da Inglaterra e tenta amenizar a Revolução Inglesa, enquanto coloca a Revolução Francesa como se fosse uma revolução de esquerda, uma revolução que provocou o terror. Todas as revoluções provocam o terror, e esse terror também acabou acontecendo depois da Revolução Russa. Depois que Lenin chega ao poder, ele começa a perseguir a burguesia e todos os inimigos da Revolução. E começa a empreender assassinatos em massa também, né, de inimigos do sistema. Em 1830, o ativista político francês Auguste Blanc ensina aí que um pequeno grupo de conspiradores especializados pode executar uma tomada revolucionária do poder. Então, inspirado em Auguste Blanc, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai unir um grupo pequeno, que vão ser os ideólogos, aqueles que vão ser responsáveis por manipular a massa, conseguir o apoio da massa, da população e do povo. Então, esse grupo especializado, esse grupo treinado, versado nas ideias de Marx, daquilo que eles empreendem, daqueles que eles buscavam fazer. Depois, em 1848, Marx e Engels publicaram aí a obra O Manifesto Comunista, que é a principal, né, junto com o Capital, as duas principais obras aí, que inspiram o socialismo e o comunismo marxista. Em 1921 nós temos o Partido Comunista na China, vai se inspirar no Lenin, né, porque ele foi exitoso, e aí começa o processo também de tentar fazer a revolução na China. E aí vamos ter um confronto lá entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Esse confronto leva a longa marcha, Mao Tse-tung, né, pelo interior da China, tentando também fazer a mesma coisa, né, ganhar o apoio da massa para conseguir fazer a Revolução Chinesa, que se cumpriu em 1949. Então, o Partido Comunista da China, o PCC, organizado aí como um partido de vanguarda leninista, assim como o Lenin fez com os soviéticos, né, começa o processo revolucionário na Rússia em 1905 com o chamado Domingo Sangrento. A população extremamente miserável da Rússia, a maior parte, como eu disse, morava no campo, e vivia em condições completamente precárias. Tínhamos um czar, um governo praticamente absolutista, com poderes absolutos concentrados na mão do czar. Então esse poder era questionado pela população. Essa população vai protestar de frente do palácio do czar, e lá, durante esse protesto, a guarda do czar acaba abrindo fogo contra a população, o famoso Domingo Sangrento. Mas esse evento de 1905 acaba fazendo com que mais gente passe a aderir ao movimento e vai ganhando apoio aí para que depois, em 1917, aconteça a Revolução Russa, né? O Lenin acabou perseguido, depois exilado, foragido, preso. Ele passou por vários processos aí durante esses anos aí de 1905 a 1917. Em 1927, o Stalin reverteu a nova política econômica. O Lenin, depois que ele chega no poder, ele viu que não daria para coletivizar tudo. Ele teria que fazer concessões para o capitalismo. Então ele começa a liberar que algumas empresas se instalem no campo da indústria, no campo do campo, para conseguir garantir a produção. Essa é a chamada NEP, a nova política econômica, que era uma política capitalista dentro de um regime comunista, para que assim levasse a Rússia a um desenvolvimento econômico e industrial, e com esse desenvolvimento econômico e industrial, depois dele implementado por capitalista, pela iniciativa privada, aí eles iam socializar, né? Então, essa nova política econômica de Lenin coletiviza a agricultura. O Lenin teve problemas ali com os camponeses, os grupos camponeses não queriam, né, a coletivização da terra, eles queriam um pedaço de terra para eles poderem plantar e sobreviver daquele pedaço. Então ele faz uma redistribuição, uma reforma agrária. Mas aí, depois que ele morre, o Stalin chega ao poder e coletiviza tudo. Inclusive, isso vai levar ao Holodomor, na Ucrânia, que foi uma espécie, não foi bem um assassinato, porque não foi um assassinato direto, né? Mas ele leva uma fome que conduz à morte de milhões de ucranianos ali depois dessa coletivização das terras da agricultura. Então, o Holodomor é um episódio famoso aí da história da Revolução Russa. Então, para ser bem sucedido, uma insurreição ela deve se apoiar aí nas ações das massas, ou seja, deve convencer a população a apoiar, né? Para inspirar as massas à ação é necessário um partido de vanguarda, um grupo de pessoas treinadas, um grupo de pessoas que possam estudar e aprender sobre as ideias comunistas e como fazer com que essas ideias convençam a população. Então, os objetivos e os interesses do partido de vanguarda devem estar em sintonia aí com o das massas para poder levá-las com ele. Então, ele tinha que perceber o que as massas queriam. E, muitas das vezes, não era bem o que os
comunistas queriam implantar. Como eu disse, eles não queriam a coletivização da terra. Quando ele viu que os camponeses não queriam, viu que não ia dar certo, e a maior parte da população era camponesa. Então, se ele não tivesse apoio dos camponeses, ele não ia conseguir fazer a revolução. Então, ele teve que mudar a ideia. Em vez de coletivização da terra, ou seja, a terra virar propriedade do Estado, vamos fazer uma reforma agrária, dar um pedaço de terra para cada um. Não deixar com que aconteça o que acontecia, que existia na época, que era a concentração de terras. Poucas pessoas detinham quase todas as terras da Rússia. Então, vamos dividir essas terras entre os camponeses, para que cada um possa ter sua terra e viver dela. Mas só que o Stalin, depois que ele chega ao poder, ele vai, coletiviza e gera uma fome, né, generalizada. Então, essa é a lei da história que acreditava, né, o marxismo, que nós caminharíamos inexoravelmente para o socialismo e depois para o comunismo. O proletariado ia tomar consciência de sua exploração, ia se organizar e fazer a revolução. Não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu no restante da Europa, fora dos países que fizeram a Revolução Socialista, foi que o proletariado não tomou consciência. Pelo contrário, o proletariado, depois que conseguiu melhorar um pouco a sua vida, ele queria se tornar um burguês. Ele não queria uma revolução. Isso acontece, inclusive, até hoje, né? Boa parte dos trabalhadores, eles não querem uma coletivização, eles não querem igualdade, eles querem privilégios. Eles querem ascender e chegar a ser um burguês, quer ficar rico para poder deixar de ser explorado e explorar. Em vez dele querer a revolução, ele quer explorar, né? As condições russas na época, lembrando, a Rússia não era industrializada ainda, era um país semi-feudal, a maior parte da população morava no campo. O Lenin defendia a criação desse partido de vanguarda, treinar alguns intelectuais, alguns revolucionários para conseguir convencer as massas da população a aderir à revolução. Então nos unimos por uma decisão aprovada livremente, em conselhos, chamados sovietes, né, com o propósito de lutar contra o inimigo é o capitalismo e a burguesia. Então ele inicialmente tentou angariar apoio para a revolução entre os camponeses russos. Ele viu que os camponeses russos não iam aceitar coletivizar a terra, eles queriam terra, na verdade. Pão e terra eram as duas grandes demandas, né? Ou seja, alimentação e terra para poder trabalhar e assim sobreviver da sua terra. Então ele concluiu que eles não poderiam formar uma classe revolucionária porque eles queriam a sua própria terra. Então, o que ele fez? Em vez de coletizar ou prometer a coletivização, ele prometeu que iria fazer uma reforma agrária. Iria distribuir terra de forma igualitária para todos os camponeses. Compreenderam aí as ideias de Lenin, galera? Para a Revolução Russa? Está tranquilo? Está favorável? Então, por hoje, é isso aí. Passou um minuto só. Oi? Hoje só passou um minuto. Passou um minuto? Não, podia passar igual. Ah, passou um minuto do final da aula. Não estava meio hoje.